Clube dos 50 foi uma associação fundada por jovens filhos da elite aracajuana na metade do século XX, que se reunia sempre nos salões do Cacique Chá, em Aracaju. O Clube dos 50 promovia festas, o Clube dos 50 promovia competições esportivas, o Clube dos 50 mantinha um programa de coluna social na Rádio Liberdade de Sergipe, apresentado conjuntamente por Carlos Magalhães e Eduardo Cabral Menezes. Eduardo Cabral, além de liderar o Clube dos 50, atuou também nas décadas de 50 e 60 do século XX como colunista social, trabalhando nos jornais Gazeta de Sergipe e Diário de Aracaju. E ainda foi colaborador da concorrida coluna social assinada por Carlos Henrique de Carvalho, o Bonequinha. É sobre sua atividade como jornalista, como colunista e também como líder do Clube dos 50 que nos depõe o jornalista Eduardo de Cabral Menezes. É interessante sua pergunta. Veja bem, eu era contemporâneo e amigo de Carlos Henrique Carvalho, o famoso Bonequinha. Bonequinha era uma figura interessante, porque era um homem irrequieto, inteligente, e exercia o jornalismo fazendo crônica social. Dada essa proximidade minha com ele, eu colaborava com o Bonequinha na elaboração das suas crônicas sociais. Bonequinha escrevia suas crônicas sociais no antigo Palácio das Joias, que era uma loja pertencente ao senhor José Gonçalves Lima, vizinha ao antigo Cinema Palace, onde hoje se situa o Banco Itaú, na rua de João Pessoa. Bonequinha chegava ao Palácio das Joias impreterivelmente às 11 horas dos dias úteis, sentava numa máquina de escrever manual. Naquele tempo não existia computador e as máquinas elétricas ainda estavam por aparecer, nos anos 50. E começava a escrever a sua crônica, que deveria ser lida num programa que seria levado ao ar às 13h15 de cada dia útil. E eu colaborava dando algumas dicas para ele. Quando terminava a elaboração daquela coluna, ele dobrava o papel e seguia para a Rádio Liberdade ou ia embora. E aquilo me atraiu para o jornalismo. De minha parte, cheguei a colaborar com a Gazeta de Sergipe, fazendo algumas crônicas sociais, muito poucas. Agora, eu tinha uma coluna no Diário de Aracaju, que funcionava na Rua da Frente, do qual era diretor o doutor Anderson Nascimento, que hoje é presidente da Academia Sergipana de Letras, e essa coluna se chamava Sinopse. Nessa coluna eu fazia uma síntese dos acontecimentos daquele período, e não era uma coluna diária, era uma coluna que era publicada 3 vezes por semana apenas. Durante certo tempo eu mantive essa coluna no Diário de Aracaju. Apenas para complementar, eu escrevi artigos e espaços sobre os temas jurídicos. Eu me lembro que houve aquele célebre caso Aida Cury, no estado do Rio, em que a moça foi assassinada, jogada do 12º prédio, andar de um prédio em Copacabana, e eu escrevi um artigo sobre aquilo. Fora também dessa atividade jornalística, posso dizer assim, foram publicados alguns pareceres meus em jornais de Aracaju sobre temas diversos. Naquela época, existia aqui em Aracaju um clube de jovens idealistas que se chamava Clube dos 50. Por que Clube dos 50? Porque era constituído a exemplo da Academia Sergipana de Letras, a Academia Brasileira de Letras, qualquer academia, que limita o número de seus sócios a 40. Então nós limitamos o número de sócios desse clube a 50. Daí a denominação Clube dos 50.
E sou fundador e sócio número 1. A ideia foi minha. E esse clube levava ao ar semanalmente, dia de sexta-feira, às 18h15, o seu programa A Voz do Clube dos 50. Como nós tínhamos uma atividade social bastante intensa e também participávamos de competições esportivas, nós tínhamos 2 times, o primeiro e o segundo time de futebol com camisa, e disputavam campeonatos de estudantes aqui em Sergipe. Nós sempre tínhamos notícias para passar à comunidade. Eram viagens que nós fazíamos a cidades do interior ou de outros estados. E eram shows que nós promovíamos aqui no Cacique Chá, que era o grande point daquela época, ali no Parque Teófilo Dantas, e os resultados das competições esportivas que nós disputávamos. De forma que era um programa bastante ouvido, principalmente pelos membros do clube, que prestigiava a nossa voz. Eu apresentava esse programa juntamente com Carlos Magalhães. Carlos Magalhães tomou gosto pela carreira de radialista e até hoje se destaca como uma das grandes vozes do rádio sergipano. Ele passou a narrar competições esportivas e foi para a cobertura de várias Copas do Mundo por aí afora. Carlos Magalhães começou fazendo o programa A Voz do Clube dos 50 comigo na Rádio Liberdade. Do Clube dos 50, cujo fichário eu guardo como uma preciosidade até hoje, participavam Albano Franco, Henrique Brandão Menezes, Gonçalo Hollenberg, Gonçalo de Faro Hollenberg, Belando Belandi, Otávio Teles Pontual, Carlos Henrique Nascimento, Alain Henrique Nascimento, Eli Soares Nascimento, Luciano Vasconcelos Cardoso, eram 50. Quando um se afastava, ou, como no caso de Otávio, lamentavelmente faleceu, a gente supria aquela vaga com outro rapaz. Mas nessa condição nós lançamos Miss Sergipe. A primeira Miss Sergipe, aqui, Graciela Madureira Melo, foi lançada por nós. E foi uma festa fabulosa. Foi incentivado por Odorico Tavares, que era diretor do Diário Associados, e veio aqui a Sergipe e achou que nós éramos quem melhor tínhamos condições de promover um concurso de Miss Sergipe. Nós lançamos a nossa Miss e ela foi aclamada, porque naquele tempo ela não teve competidor. Do segundo em diante, nós já lançamos o concurso já com várias competidoras. Era um sucesso sempre. Nós fazíamos essa festa na Associação Atlética de Sergipe, que existia naquele tempo, na Rua Vila Cristina, e eram festas bastante concorridas. A sociedade prestigiava em peso a eleição da Miss Sergipe.